Bom dia, eu sou o Caio do Obra Sob Medida e hoje eu vou trazer um comentário especial sobre porcelanatos e acessórios que envolvam o seu assentamento. Espero que vocês gostem. Porcelanato e cerâmica envolve uma diferença muito grande, tanto no preço quanto na fabricação. Vamos lá, com relação à fabricação, a cerâmica envolve argila e outros minerais e um cozimento específico. O porcelanato envolve porcelana e outros materiais mais nobres. O retificado é uma linha pouco superior ao porcelanato. Ele geralmente é mais caro e ele envolve um esquadro mais bem feito, mais preciso. Então, dentro de um mesmo lote, dificilmente vai haver peças com tamanhos diferentes. Com relação ao tipo de acabamento superficial, a gente pode enumerar basicamente 5. O natural, que é bastante usado em locais comerciais ou de alto tráfego de pessoas devido à sua alta resistência à abrasão, e a aparência dele é fosca. Nós temos o polido, que tem esse nome por conta de um polimento que dá na última camada de acabamento e confere essa identidade espelhada dele no chão ou na parede, que é muito bonito, muita gente gosta, mas já já vou falar onde que você deve usar. Nós temos o acetinado, que tem um acabamento fosco e é muito utilizado em áreas residenciais. Alguns deles têm boa resistência à abrasão, outros não. Contudo, ele é muito usado por conta do preço mais acessível. Nós temos o 3D, que simula geometrias que entram e saem dentro do revestimento. Alguns têm formatos triangulares, circulares, imitam ondas, e ele é muito usado em áreas de pequena abrangência e às vezes até fachadas. E tem o rústico, que geralmente imita a aspereza da superfície. Um grande exemplo é o amadeirado. Ele imita inclusive as ranhuras e os pequenos defeitos do amadeirado. E geralmente em uma mesma caixa é bom que haja pequenas variações de tonalidade e pequenas variações no desenho, no mínimo, para dar essa ideia de variabilidade e natureza da peça. A gente gosta de usar muito ele em áreas molhadas, especialmente dentro do box do banheiro. Geralmente ele combina muito com o redor dele, claro, quando existe aí um bom projeto, e ele diminui muito os riscos de escorregamento ou de qualquer outro acidente relacionado à rugosidade da superfície. Com relação aos tipos de uso, é mais fácil enumerar por 4 tipos. Vamos lá. O interno, que se subdivide em áreas secas e áreas molhadas. O externo, porque tem que ter bastante resistência a intempéries, sol, chuva, etc., pega insolação direta. O comercial e o residencial. No caso do comercial, ele precisa ter bastante resistência à abrasividade. Eu não sei se você já notou em prédios comerciais de grande circulação, onde as pessoas caminham geralmente está arriscado. Por conta da sujeira que vem no sapato, no tênis, a pessoa vai caminhando e vai riscando. É inevitável que isso aconteça com o uso. O de uso residencial geralmente é projetado para baixo tráfego e naturalmente ele vai demorar muito mais a se desgastar. Não quer dizer que não vá se desgastar, ele vai, mas por conta do uso ele vai demorar mais. Com relação aos acessórios, eu vou começar pelo argamassa de assentamento, que são basicamente 4: a C1, a C2, a AC3 e a AC3 especial. Mas vamos lá, na prática mesmo, são só 3, a C1, a C2 e a C3. A C1 geralmente são para pequenas peças cerâmicas, até 40 por 40, 45 por 45 e em áreas secas.
Apesar de alguns fabricantes dizerem que pode usar AC1 em área molhada, eu não recomendo. Geralmente eu vejo a AC1 desmanchar em área molhada. Tá? Com relação à AC2, ela geralmente pega peças a partir de 40 por 40 até 60 por 60, áreas secas e áreas molhadas. Dependendo também, ela pode ser colocada no lado externo. Já não recomendo, apesar do fabricante colocar, eu sugiro fortemente a utilização no lado externo de AC3. Com relação à AC3, essa sim é destinada a peças a partir de 60 por 60, área interna, área externa, baixo, alto tráfego, insolação direta ou não. Existe também no mercado algumas derivações. Piso sobre piso, porcelanato externo, porcelanato áreas molhadas, porcelanato grandes peças. No final das contas, todas elas são apenas derivados do AC2 ou do AC3. Tá? Então, a minha estratégia às vezes é perguntar, tá, quanto que está AC3? Tá X. E quanto que está piso sobre piso? Tá em promoção. Aí quando eu vejo está 10% mais barato. Opa, me vê AC3 então. Eu geralmente faço essa jogadinha. Com relação aos tipos de acessórios para assentamento, que são os espaçadores e outras ferramentas, vamos lá. O mais simples de todos, que é o cruzeta. Ele é muito utilizado em cerâmicas, em porcelanatos de pequenas peças e de vez em quando ele até auxilia no assentamento de porcelanatos retificados de grandes peças. Para peças a partir de 60 por 60, 70 por 60, não tem como fugir, tem que utilizar espaçador com cunha. E ele exige também o alicate de aperto, que eu vou mostrar logo a seguir. Por quê? Porque para pequenas peças, o pedreiro utiliza o peso do próprio corpo para fixar a peça, para retirar o ar entre o porcelanato e a argamassa de assentamento. Como ele utiliza aquela desempenadeira dentada, onde não tem argamassa ficou o ar. Então ele aperta para espalhar a argamassa e retirar o ar de dentro. Dependendo do porcelanato, ele não tem força nem peso suficiente para retirar esse ar. Por isso que a partir de peças 70 por 70 eles já precisam de cunha. Às vezes uma peça de 60 por 60, vai depender da espessura dela, do nível de dificuldade, da geometria. Aí eles vão pedir um espaçador com cunha e o alicate. Para o espaçamento das peças, siga sempre a recomendação do fabricante. Na própria caixa, ele recomenda o espaçamento mínimo. Porcelanatos geralmente vão de 1 até 2 milímetros de espessura. Geralmente, pode ser que tenha um pouco mais, pode ser que tenha um pouco menos. A gente geralmente compra peças com espaçamento de 1 a 1,5 milímetro. Ok? Peças cerâmicas geralmente pedem 4 milímetros, 5 milímetros de espaçamento. Por quê? Cerâmicas têm um desvio maior dentro do mesmo lote. Se você pegar aleatoriamente 4, 5 peças e tentar alinhar pelos cantos, pelos esquadros, você vai ver que pelo menos em um dos cantos ele foge aí 1 milímetro ou muito pouco. Às vezes até você não consegue medir, mas no olho você percebe a diferença. Nos porcelanatos esse desvio é muito menor, por isso que as espessuras de assentamento entre as peças também são menores. No retificado é menor ainda essa tolerância. Passo importante que muita gente não respeita para a colocação do porcelanato: aguardar pelo menos 14 dias após o contrapiso para a colocação do porcelanato. Essa espera é necessária para curar o contrapiso, a massa do contrapiso, aquela água de amassamento. Então, geralmente, 14 dias, ok? Beleza, esperou 14 dias depois do contrapiso, pode colocar o porcelanato.
Aguarde 3 dias antes da circulação por cima do porcelanato. 3 dias para colocação do rejunte. Depois do rejunte colocado, 3 dias para a limpeza dele com água, ok? Com essa recomendação você não vai errar. Ao comprar porcelanato, não se esqueça, além das perdas que você vai ter durante o assentamento, por conta de cortes ou quebras, você também vai ter que guardar algumas peças para um futuro, onde, por alguma eventualidade, algumas peças que já estão assentadas lascarem, racharem, trincarem, quebrarem, você tem condição de substituí-las pelo que você tem em estoque. Recomendação: 4 a 5% da sua área assentada em estoque. Acredite, um dia você vai precisar. Agora, 7 dicas importantes de como escolher seu porcelanato. Primeira, saiba escolher seu porcelanato de acordo com o ambiente. Não adianta utilizar um porcelanato polido em área molhada, é perigoso, risco de escorregamento. Não adianta utilizar um porcelanato com acabamento fino no lado externo, ele vai embaçar, ele vai perder. Veja bem as características do produto no ato da compra. Lado interno, lado externo, alta circulação, baixa circulação, garagem, área molhada, área seca. Na própria caixa ele já dá essas instruções. Não adianta achar linda essa peça e achar que vai encaixar em qualquer lugar. Cuidado! Segunda dica, que parece muito simples. Siga as recomendações do fabricante. Terceira dica, escolha um rejunte que valorize o revestimento que você está colocando. Por exemplo, um que combine com a cor do revestimento ou um que contraste. Vai depender muito do tipo de ambiente que você está lidando e com as orientações do arquiteto, as orientações que constam em projeto, tanto de paginação quanto o descritivo. Quarta dica, porcelanatos acima de 60 por 60, use a C3. Não vá na conversa dos outros. Passe direto para o C3, pois o risco de dar errado por conta de alguma falha no assentamento é alto. E se você utilizar a argamassa errada, você automaticamente perde também a garantia do fabricante. Quinta dica, peças com tamanho desigual. Exemplo, aquelas réguas amadeiradas de 20 por 106, 20 por 120. Faça uma continha básica. Calcule a área dessa peça com dimensões desiguais, 20 por 106, 20 por 120. Veja se ela é maior do que uma de 60 por 60, que são 3.600 centímetros quadrados. Se for maior, utilize a C3. Se der igual ou menor, pode usar a C2. Ou então veja na caixa se existe alguma recomendação com o uso de argamassa colante. Sexta dica, fique de olho. Passar a desempenadeira dentada no piso ou na parede e também no tardóis da peça, aquela parte tosca que fica nas costas do porcelanato, da cerâmica, do retificado, certo? Passou no local onde vai ser aplicado, passou nas costas da peça, no tardóis da peça, isso vai garantir uma adesividade melhor. E sempre cruzado, na peça em uma orientação, na parede ou no piso, outra orientação, sempre cruzado. Não faz igual o nosso amigo aí no vídeo, a gente vai ver já já, ó. Pronto, aí o nosso amigo está colocando os espaçadores do tipo cunha, ele colocou 3 em uma direção e vai colocar 4 em outra. Essa peça tem 50 por 1, tá? 50 centímetros por 1 metro de dimensão. Tá vendo que o sentido da colocação da argamassa na peça, no tardóis da peça e no piso está na mesma direção? Tá errado, ó. Acabou de notar o erro. Ele está colocando o piso de volta na bancada, vai passar de novo a desempenadeira, tá? Essa argamassa que está sendo usada é a C3, tá? Ele percebeu a diferença, assumiu, ok, retira o excesso.
Agora sim, colocou com a argamassa cruzada. Pronto, encaixou em um sentido, encaixou do outro. Cuidado todo especial. Percebam, posicionando bem os espaçadores. E agora as cunhas. Por que ele está fazendo... Por que ele colocou 3? Poderia ser 2? Poderia. Só que ele percebeu que a peça estava um pouco dura para ele fazer no braço. Por isso que ele tem colocado 3 naquele sentido e 4 no outro. Ficou praticamente uma cunha a cada 25 centímetros nesse sentido. Perceba também que ele coloca as cunhas de modo que no canto, de forma que uma não atrapalhe a outra. Ok? Ele deixa um espaçamento mínimo ali para garantir que quando ele vier com a próxima fiada, uma não atrapalhe. Ele dá aquela marretadinha para deixar alinhado, para completar possíveis vazios, espaços a mais que possam acontecer, que possam ter ficado na peça. Agora o alicate, ele está fazendo o primeiro aperto com o alicate. Pronto, passou a mão para conferir se tem algum desnível entre uma peça e outra. À medida que ele vai apertando, a peça vai assentando, vai colando mais, vai espremendo essa argamassa do tardóis e do piso, vai expulsando o ar e vai compactando. Do outro lado, ele está com a régua colocada já para certificar do nivelamento e já está dando o último aperto na peça anterior. Uma retadinha na outra direção, garantir um alinhamento. Ele vai encaixar aquela cruzeta só para garantir que não vai passar do tamanho. Nesse caso, esses espaçadores utilizados são de 1,5, tá? Recomendação do fabricante. Retira o excesso para aproveitamento. Detalhe, o chão está limpo, varrido. Sétima dica, porcelanatos grandes exigem utilização de espaçador com cunha, ok? Por quê? Pelo motivo que eu já expliquei antes, a peça é muito grande e o assentador, mesmo com o peso do próprio corpo, com toda a força que ele tenha, ele não consegue retirar todo o ar aprisionado entre a peça e o piso. Esse ar que fica aprisionado na argamassa. Portanto, a utilização de espaçador com cunha é imprescindível para a execução de um bom serviço. Uma conta básica, vamos lá, para 100 metros quadrados, dependendo da quantidade de pedreiros ou até do rendimento desses pedreiros, do volume de corte que vai ter de um lado do outro, eu diria que, vamos lá, para 100 metros quadrados, 100 cunhas e 2 caixas de espaçadores para cunha. Cada caixa tem 500 unidades, então 1.000 peças, tá interessante, ok? Agora eu vou elencar 7 erros mais comuns durante a execução do serviço. O primeiro deles, que é o mais grave de todos, o profissional não capacitado para aquele tipo de serviço. Eu digo muito sobre cercar-se de pessoas boas, mas não é boa só de caráter, é bom de execução do serviço. Trabalham conosco pedreiros bons na chapação de massa, no argamassado, no assentamento de alvenaria, mas a pessoa não é tão boa assim no porcelanato. E ela mesma admite, porcelanato não é muito comigo não. Problema zero. E tem pessoas que são muito boas nessa parte de acabamento,
colocação de granitos, bancadas, você sabe, tem cuidado, é caprichoso com o serviço, que dificilmente a gente coloca ele para fazer obra bruta, ele vai trabalhar só com acabamento, ok? Então, verificar se o pedreiro é caprichoso, se ele é detalhista, se ele tem cuidado ao manusear a peça, ao assentar a peça. Segunda dica, utilizar a argamassa errada. Não tem nem como explicar. Terceira dica, utilizar aquela argamassa diferente do que o fabricante recomendou. Em alguns casos eles até colocam a utilização de argamassa branca, uma variante de AC2, AC3. Tá? Se ele pede para usar uma argamassa branca, use a argamassa branca. Tá? Essa terceira indicação também não tem como errar, uma vez que está escrita na caixa. Quarta dica, e essa muita gente erra, dos grandes aos pequenos, seguir a orientação de assentamento. No tardóis da peça, geralmente vem uma setinha indicando o sentido de assentamento. Tem gente que erra ainda nisso. Cuidado. Quinta dica, dosagem de água errada na argamassa colante. Ou utilizou pouca água ou utilizou muita água. Sexta dica, substrato por onde vai ser assentada a peça está sujo, está com impurezas, tinta, gesso, óleos ou qualquer outra impureza que impeça o travamento mecânico daquele argamassado com o substrato, com o piso. Ele pode ser no piso ou pode ser na parede. Então, conferir se a área está limpa e livre de impurezas é importantíssimo para garantir um bom assentamento, uma boa aderência. E o sétimo erro mais comum, que eu já dei spoiler lá atrás, é exatamente o de não usar o espaçamento indicado pelo fabricante. Abuse desse espaçamento, use ele, você vai precisar, inclusive o pedreiro vai precisar dele para garantir que haja uma linearidade, haja um esquadro das peças naquele ambiente. Ok? Se você diminuir muito, você vai perder essa folguinha, essa gordurinha que você tem na hora do assentamento. Valeu? Espero que essas dicas tenham sido importantes para você. Gostou das nossas sugestões? Dê um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e envie comentários, sugestões, perguntas. Eu prometo que respondo o mais breve possível. Valeu? Até mais!